Vamos lá, próximo Império, Império Azteca. Então, vindo aqui pra América Central, México. México? Pra quem não sabe, começou em 1400. Então, Sim. pouco tempo depois de começar, os espanhóis chegaram pra acabar com a festa deles. E, cara, vamos lá, qual era a principal característica do Império Azteca? É mentira, acho que vamos falar do como é estruturado a dinâmica Ah, tá. de governo, né? O Império Azteca é tão império quanto a Acádia. Ele é uma cidade-estado, Tenochtitlan, né? Tenochtitlan. Porra, falou melhor agora do que no vídeo. Falei malzão no vídeo. Mas, porra, essa cidade-estado, que era a cidade-estado dessa cultura azteca, e aí eles subjugavam as cidades em volta. Quem era fraco pagava tributo. Exato. E dava escravo e etc. E a cidade de Tenochtitlan é a cidade do México hoje em dia, né? A cidade exato. do México foi construída em cima, que é bem curioso. Tenochtitlan, a capital azteca era em cima de um lago. E ela era toda flutuante, assim, era tipo Veneza, né? Mal ou bem. É como foi descrito na época. E era uma cidade flutuante. A cidade do México hoje em dia aterrou esse lago inteiro e Tá lá, uma das maiores cidades tá do lá. mundo. Tem no subterrâneo, cara, da cidade do México tem muito vestígio, assim, resto da civilização azteca e tal. Eu nunca fui lá não, mas ouvi falar, entendeu? Mas assim, cara, Império Azteca não é um dos impérios mais poderosos. Não. Não, na real talvez seja o segundo mais curto de todos. Só é mais longo que o do Alexandre. Sim. O do Alexandre durou, sei lá, dos 20 aos 34. Cara, é um império que é marcado, que é da economia agrícola, mas assim, dizem que lá do positivo do Império Azteca, antes de eu fazer o disso final, parece que eles desenvolveram a filosofia, sabe? Então existia a filosofia dentro do Império Azteca. Eles herdaram aquelas paradas de astronomia dos maias, né? Exato. Que não chegou a ser império, mas era a civilização que veio antes. Cara, eles, enfim, calendário, essas coisas assim. Eles pelo menos tinham escrita, né? Coisa que o pessoal mais no sul não tinha, né? Exato, pois é. Enfim, era uma sociedade um pouco mais avançada que os incas tecnologicamente, mas era menor e menos poderosa e menos longeva também. Sim. E tinha uma marca central do governo dos aztecas que eram centenas de pessoas mortas todos os dias. Pois é. Cara, no nosso vídeo a gente botou umas 3 ilustrações de sacrifício humano. Mas, cara, os aztecas, a parada central da sociedade deles era sacrifício humano. Exato. Entendeu? Então, aquilo que o Abraão aboliu no Oriente Médio há, sei lá, 1500 anos antes de Cristo, né? Não é nem 1500 anos atrás, 1500 anos antes de Cristo. Os aztecas ainda estavam fazendo, mano, a torta e a direita, entendeu? E parece que o sacrifício ele era feito sempre da mesma forma. Tinha várias pessoas, uma fila, e aí, uma por uma, o sumo sacerdote lá abria o peito da pessoa e arrancava o coração dela, entendeu? E oferecia lá pra divindade dele. E oferecer pra divindade. E aí, matava a pessoa, jogava na escada, pegava a próxima e fazia isso. E tanto que tem muito, tipo, pintura e desenho disso, tanto dos espanhóis quanto dos aztecas fazendo, entendeu? Pois é. Cara, é um negócio normal, assim, pra gente é tão normal quanto o padre todo dia reza a missa, 7 horas da manhã. Então, todo dia o sumo sacerdote azteca pegava um monte de prisioneiro das cidades em volta e abria o coração e jogava assim. Cara, tem até um filme que retrata isso, mano. Eu não me lembro o nome do filme, eu queria lembrar. Se alguém aí souber, por favor, comenta. Eu me lembro que eu vi isso quando eu era criança, mano. Eu fiquei meio traumatizado, assim, cara. Porque o filme retrata exatamente isso. Tinha fila de pessoas lá, e aí tinha criança, mulher, entendeu? Homem mais velho. Tinha todo tipo de pessoa. Não era só, tipo, a prisioneiro de guerra, não. Era qualquer um. E aí o sumo sacerdote estava lá fazendo esse sacrifício brutal na frente de todo mundo e o povo lá clamando. Exato. E as outras pessoas que eram as próximas a serem sacrificadas estavam na fila meio tipo, caraca, ferrou, tô morrendo de medo, sei lá o quê. Enfim, se alguém souber o nome desse filme, fala aí, porque eu queria ver pra me retraumatizar. Mano. Mas pois é. Isso mas os aztecas, enfim, desenvolveram arquitetura também, bababá. Surpreendente. Eu diria que civilizacionalmente eles estavam um pouquinho à frente da Acádia. Sabe? Tipo, se os espanhóis tivessem chegado e acabado com a festa, propriamente dito, eles teriam ainda um curso de progresso assim, científico, tecnológico, até bem rápido, mas digamos que eles estavam muito atrás, entendeu? Exato, Eles iam ter que ter uma Pérsia ainda, entendeu? Exato. E, enfim, como o Império Azteca acaba, né? Eu diria que é uma história bem interessante. Cara, o Cortés, que ele era um conquistador espanhol, que hoje em dia tem muito esse negócio de falar como os conquistadores eram pessoas horríveis e tal. Só que, cara, eles eram conquistadores, entendeu? Da mesma forma que o Gengis Khan, ele era uma pessoa ruim, mas ele foi bom no que ele fez, os conquistadores, eles, no sentido estritamente moderno da coisa, de você oprimir as pessoas, de fato eram opressores, mas eles... a história do Cortés especificamente é bem interessante, né? Que ele
era um espanhol que estava lá na colônia, em Cuba, né, se eu não me engano, ou na ilha de Espanhola. E aí o vice-rei... Tava em Cuba, ele tava em Cuba. E aí o vice-rei da coroa espanhola chegou, percebeu, cara, esse Hernán Cortés é um cara meio doido, assim, é melhor não deixar ele fazer essa expedição que ele tá querendo ir pro México, não, né? E aí o cara proíbe ele de ir, só que o Cortés, ele meio que no meio da noite, ele fala, galera, vambora. E eles conseguem, ele reúne as pessoas no barco e ele parte pro México, propriamente dito, sozinho mesmo. Sozinho não, né? Mas com relativamente poucas pessoas. Aí ele chega lá, a sociedade dos astecas já tá tendo alguns problemas relacionados à peste, né? No caso é varíola, mas... Porque os ameríndios, eles não tinham nenhuma resistência à varíola, e a varíola é uma doença extremamente grave, assim, né? Extremamente perigosa. Então, a sociedade estava meio que colapsando, e aí o Cortés aproveitou que ele estava com centenas de homens e resolveu, tipo, unir os índios que eram oprimidos pelos astecas, com esse negócio de tributo de pessoa para ser sacrificada. Ele conseguiu fazer um exército, e aí, cara, ele tomou o exército, ele tomou o Império Azteca de centenas de milhares de pessoas, talvez milhões até. Tinha 150 mil pessoas na capital azteca. Enfim. Ele conseguiu tomar isso com, tipo, um contingente de algumas centenas de espanhóis, entendeu? Então... E mais 100 mil índios de outras tribos, né? Ele Exato. só chega... a chegada do Cortés, ela tem um aspecto religioso também para os astecas. Porque uma das divindades deles lá, enfim... Tinha uma história de um ser de pele alva que chegava pelo mar e tal. E aí o Hernán Cortés, de certa forma, né, também entrava. Ele era branco, né, espanhol, e ele veio pelo mar. Aí, cara, tem muitas coincidências nessa conquista, né? Tipo, o Hernán Cortés, ele chega e aí pensa assim, porra, como é que ele vai se comunicar com as pessoas, né? Ele fala espanhol, ele nem sabe o que os caras estão falando. Mas, cara, parece tipo um náufrago espanhol na costa do México, que já tinha tido contato e tal com esses povos ali astecos, falava o dialeto, então ele serviu de intérprete. O Cortés conseguiu fazer alianças militares diplomáticas. Enfim, aí, cara, assim, uma história assim, 1 milhão, sabe? As coisas que permitiram que a Espanha conseguisse conquistar o México não, né? Os astecas. É uma junção de consequências 1 milhão. Que vai influenciar as próximas conquistas também, né? Porque não é o único império da América que os espanhóis vão conquistar, né? E aí, além disso, os espanhóis tinham algumas vantagens, né? Primeiro, imunidade à varíola, eu diria que era a principal, que estava fazendo a sociedade dos caras colapsar. Além disso, os espanhóis tinham cavalo, que se o seu oponente não tem cavalo e você tem, uma baita vantagem. Eles tinham... As armas de fogo, elas não serviam pra muita coisa e eles não tinham muitas armas de fogo na América. Mas elas serviam pelo menos pra dar susto, né? Porque os índios na América nunca tinham visto nada parecido, entendeu? E eles tinham ferro. Então as armaduras eram de ferro. Eram muito melhores. E as armas eram de ferro. E os astecas não tinham nem bronze ainda. Eles tinham coisa de obsidiana, entendeu? Eles usavam um tacape assim, né? Igual os índios daqui usavam um porretão grande, só que com os pedaços de lâmina de obsidiana colada dentro. Não é uma arma efetiva, né? Exato. E os espanhóis tinham uma armadura de ferro e espada de ferro, entendeu? E a armadura dos incas era tudo de couro e tal. Então, tipo... tinha uma diferença tecnológica brutal entre os mexicanos, entre os astecas e os espanhóis. É como se fosse aquele filme lá da Guerra dos Mundos, entendeu? Tinha chegado um ser que tinha um desenvolvimento tecnológico muito mais avançado e só conseguiu fazer um massacre, entendeu? E aí eles sequestram Montezuma, trocam por ouro, aí depois traem a promessa deles e assumem o posto do Montezuma, que foi o último imperador asteca, e matam ele. E aí roubam o Império Azteca pra si, né? Então... E eles transportam a estrutura de servidão que tinha no Império Azteca já. Então já tinha ali um tributo com base em trabalho em favor do imperador, que os espanhóis só... Cara, é Mita... Mita e tem um outro também, mas eu me esqueci. Não, Mita é o Inca. Mita é o Inca. Não é encomenda, mas enfim. Talvez seja, cara. É encomenda. Não, talvez pesquisa aí. Encomenda, sem dúvida, é uma palavra espanhola. Sim. Enfim. Mas enfim, tem a metodologia de servidão do Império Azteca só foi trocada, ao invés de agora de ser um Montezuma, agora era a coroa espanhola. Era o vice-rei, que aí, por sua vez, estava debaixo da coroa espanhola, né? Exato. Mas é isso, cara. E eles, pelo menos, eles escravizaram os índios. Cara, tentaram bastante, conseguiram, diria, por um tempo. A igreja lutou e tal contra isso. Enfim, cara, mas pelo menos eles pararam com o sacrifício humano, que aconteceu numa escala bizarra, assim. A gente viu o que? Entre 30 e... Cara, a gente viu entre 60 e 600 pessoas por dia sendo sacrificadas no Império Azteca. A maioria em Tenochtitlan, entendeu?
Porque isso era uma forma de aplacar. Os astecas eles tinham uma crença também no fim do mundo. Então isso era uma forma de ficar matando um bando de gente e oferecer o coração para Deus. Era uma forma de afastar, né, esse fim do mundo mitológico que eles tinham. Então... Mas enfim, cara, dito isso, o Império Azteca foi o que a gente falou. Eles estavam mais ou menos no mesmo nível dos acadianos, só que quanto tempo depois? 2.000, 3.000, uns 3.500 anos depois. Pois né? Então só tem um lugar pra eles. Fraquinho, era um império fraquinho. Exato. E esse é o império que eu acho que é o único que é mais mal do que os mongóis, sabe? Que é essa parada do sacrifício todo dia, cara. E não era nem cortar o peito o cara vivo e cortava com um negócio de obsidiana, que é uma faca bosta, tipo cortar o cara com uma colher gigante, sabe? Tipo, e arrancar o coração dele com a mão, entendeu? E o cara vivo, o coração batendo ainda, tipo, fazer isso centenas de vezes. Então isso é um negócio satânico, né? Isso aí pra mim é um negócio realmente que é chocante.